Bem-vindos à nossa sala de estudos. Estamos na sequência de estudar o fruto do Espírito, a partir de Gálatas capítulo 5, 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós hoje vamos estudar o fruto da bondade. Aquilo que o Espírito Santo de Deus pode transformar em uma pessoa. Nós vamos começar lembrando de que bondade é a própria expressão de Deus. Deus é bondoso, a natureza de Deus é bom. Quando um jovem veio perguntar para Jesus e chamou Jesus de bom, Jesus respondeu assim, em Lucas capítulo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, o Senhor Jesus, ele coloca claramente que a natureza de toda forma de bondade procede de Deus. E que ninguém pode receber alguma coisa boa se do céu não lhe for dada. Em João capítulo 3. Nós estamos, primeira coisa, conceituando bondade. Bondade é aquela capacidade especial que Deus faz gerar em nós de produzir atos de bondade, atos de misericórdia. E para isso que a gente entenda melhor o que não é ato de bondade e o que é ato de bondade, nós vamos dar uma olhada numa lista de Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Primeiro, nós vamos ver o que não é bondade. O amor seja sem hipocrisia. Não é possível alguém praticar um ato de bondade sendo hipócrita. A palavra hipócrita vem de hipocrates, que é uma tradução que a gente podia fazer de artista, aquele que finge, aquele que... Às vezes uma pessoa ela não pode ser bondosa fingindo que está fazendo bem ou representando um papel de bondoso, não sendo a natureza do ato cheio de bondade mesmo. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. A segunda coisa que não pode ter, está no verso 11, diz assim: Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos. Uma pessoa que é bondosa, ela nunca é preguiçosa para o bem. Ela tem disponibilidade, ela é rápida em socorrer. Ela não é remissa, não é lenta para fazer as coisas boas. Ela tem disponibilidade, disposição e vontade de fazer aquilo com graça. Então não é também preguiçoso. Depois, um pouquinho mais adiante, atos de bondade, diz, versículo 13: ajudem a suprir a necessidade dos santos. Uma pessoa que ela está com a visão pronta para socorrer, às vezes as necessidades básicas, para que não falte o mínimo suficiente para uma pessoa. Então ela está preocupada com a necessidade dos outros. Versículo 14: abençoem aqueles que perseguem, abençoem. Então, prático da natureza, ele diz assim: não amaldiçoem. Uma pessoa bondosa, ela não vai amaldiçoar, ela vai liberar a bênção. Uma pessoa com fruto do Espírito chora com aqueles que sofrem. Ela tem compaixão. Versículo 17: não paguem a ninguém mal por mal. Vamos lembrar aqui um exemplo bíblico que é o bom samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus. Lembrando que tinham 3 estados, Israel ao norte, Samaria no meio e Judá ao sul. O território dos samaritanos ficava no meio. E os samaritanos eram considerados judeus de segunda classe, mestiços. E quando está aquele homem caído, ferido na beira do caminho, a
Passa o sacerdote, passa o levita e ninguém se importa. Passando um samaritano, por isso que a parábola chama-se o bom samaritano, se compadece, levanta, leva para a estrebaria, paga as custas da hospedagem, porque não havia enfermaria naquela época, e ainda promete que na volta ele vai passar ali se houve algum custo a mais que ele pagaria, ou seja, ele não era da mesma etnia, não era nem do mesmo povoado, mas a bondade ela não conhece limites e ela vai realmente até as últimas consequências. Ato de bondade. Então, se possível, diz assim, não pague a ninguém mal por mal, verso 17. Procurem fazer o bem diante de todos. Então, quem tem a bondade, ela não fica selecionando quem ela vai ajudar. Esse aqui me fez o mal, agora eu não vou ajudar. Eu vou deixar passar uma necessidade porque essa pessoa já me fez o mal. Então, não dá. A pessoa bondosa, ela não é vingativa. Ela não está se aproveitando da situação ruim do outro para prejudicá-lo ainda mais. Não, a bondade, ela não está limitada aos bons relacionamentos e às pessoas boas. Ela ultrapassa esse limite somente dos bons relacionamentos e supre realmente o que as pessoas precisam. Agora, nesse mesmo texto, nós vamos ver então o que é a bondade. Ali diz, versículo voltando ao 9: apeguem-se ao bem. Bondade é gostar de praticar o bem. Amem os outros com amor fraternal. Aí é um amor especial, amor de irmãos. O que é bondade? Quanto a um, deem sempre preferência aos outros. Então, bondade também é tratar com honra os mais velhos, autoridades, pessoas que a gente admira. Depois, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverante. É um ato de bondade orar por pessoas. Depois, é um ato de bondade praticar hospitalidade. Está no versículo 13. Bondade também é acolher a pessoa que não é das minhas relações, mas que precisa ser acolhida. Ato de bondade, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, é a bondade. Depois, é bondade não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, no versículo 21. Pessoas, aqui ele usa uma comparação muito boa, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, o ato de bondade, ele também alcança aquele que nos fez mal um dia. Só pode fazer isto quando o Espírito Santo de Deus está gerando bondade na pessoa. Sem esse fruto, ainda a pessoa vai viver sobre a lei antiga: olho por olho, dente por dente. Se tu me feriu, eu também vou te ferir. E quando o Espírito Santo de Deus gera em nós o fruto da bondade, a bondade ela é ilimitada. Ela não tem mais o ranço do passado, as memórias amargas e vingativas que nós cultivamos. Jesus era bom, sim, mas ele disse: bom mesmo era o Pai, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu, ato de bondade, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior ato de bondade: dar algo precioso, único e valioso como o seu único Filho, por amor a nós, que não fizemos caso. É sempre bom ver em uma pessoa que pratica bondade a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.